Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Muito bem, boa noite, irmãos queridos, bem-vindos à nossa live. Estou aqui com um time de basquete de Jesus, bonito demais, né? Vou apresentar para vocês, eu coloquei aqui a escalação do time: irmã Marilene, Boa irmã noite. Gence, irmã Amanda e irmã Daiane. Quase que eu acertei, beleza. Bem-vindas, irmãs, tudo bem, irmã Marilene? Tudo bem, muito obrigada, padre, pelo convite para nós estarmos aqui hoje nessa live. Que bom, estamos juntos. Eu conheci as irmãs há algum tempo. Na verdade, eu conheci as irmãs antes delas me conhecerem, eu acho. Porque eu via elas no Rio de Água Viva, no retiro de carnaval, muito animadas sempre. E eu falava, eu acho que um dia eu ainda tenho que estar perto para conhecer um pouco mais as irmãs, assim. Achei que as irmãs eram animadas, e não errei não, viu? Depois, conhecendo um pouquinho mais de perto, fui descobrindo um pouquinho mais sobre a congregação. Estou lendo sobre o beato Tomás Fusco, que é o fundador. Estou ficando encantado. O cara era show de bola, olha, incrível, fiquei muito encantado, estou descobrindo um monte de coisas sobre ele. E hoje, irmãs, eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre um convite, né? A gente vai ter daqui a pouquinho o início do mês do Preciosíssimo Sangue. As irmãs são filhas da caridade do Preciosíssimo Sangue. E julho, acho que todo mundo sabe disso, a gente celebra o mês do Preciosíssimo Sangue. E justo no dia 1º, que vai ser que dia da semana? Sábado. Sábado, beleza. Justo no dia 1º, a gente vai ter o primeiro congresso teológico sobre o Preciosíssimo Sangue, acho que aqui no Brasil, né? Isso. E me parece, pelos nomes que eu vi, né? Professora Maria de Lourdes, nossa chapa aqui da Arquidiocese do Rio, nota 1 milhão. Dom Catelano, nosso bispo auxiliar, Dom Abade Felipe, né? E tem mais gente importante chegando, inclusive de fora do Brasil. Acho que esse congresso vai ser muito valioso. Então, eu queria que vocês começassem fazendo já o convite para o pessoal, como é que vai ser o congresso. E então, o nosso congresso vai ser lá na Faculdade de São Bento. Nós fizemos uma parceria com a Faculdade de São Bento para trazer esse congresso aqui para o Brasil, porque a gente vê que o povo brasileiro tem uma devoção ao Preciosíssimo Sangue, né? A gente sente isso. Porém, falta base teológica para essa devoção, que é muito importante. Então, comemorando os 750 anos de fundação da nossa congregação, nós pensamos em organizar esse congresso para trazer essa base teológica para essa devoção que nós já temos, né? Então, vai ser no dia 1º de julho, das 13 às 18 horas, lá no Colégio São Bento, no auditório do Colégio São Bento. As universitárias estão aqui para ajudar. Para me ajudar, né? Então, assim, vai ser uma alegria muito grande. A gente está assim, eu estou muito feliz porque nós estamos vendo que o interesse pelo Congresso está bem grande, né? Nós, assim,
Pensamos assim umas 100 pessoas, mas já estamos chegando a 200 de inscrição e acreditamos que vai ter muito mais gente ainda, né? Então, por isso a gente está aqui para convidar mais pessoas, porque essa é uma oportunidade única, né? Porque um congresso desse nem tão cedo vai ter outro. Uhum. Agora, eu não sei se eu vou adiantar alguma coisa. Se eu adiantar, vocês troquem o assunto. Vocês tinham tido a perspectiva também de lançar alguma publicação? Isso. Vai dar? Como é que vai ser isso, irmã? Vai. Eu sei que dá. Então, nós estamos lançando uma coletânea de 10 livros sobre o preciosíssimo sangue. No dia do congresso vão ser lançados 3. Mas até o final do ano nós já teremos terminado os outros 7. Né? Essa coletânea são, o nosso fundador, o Beato Tomás Maria Fusco, ele era apaixonadíssimo pelo preciosíssimo sangue, como o senhor mesmo, né, deve ter percebido lendo os escritos dele. Então, ele tem muitas poesias, muitas orações, né? Ele escreveu, tem alguns escritos dele. Ele, naquela época, ele viveu no ano de 1800, né? E ele já publicava muita coisa para poder levar essa devoção ao povo. E então, o que nós fizemos? Nós traduzimos alguns desses livros dele, alguns desses escritos dele, e muitas pessoas escreveram sobre ele também, sobre os escritos dele. Nós também fizemos essa tradução e vamos lançar essa coletânea com esses 10 livros que, assim, eu tive a oportunidade de ajudar na tradução e na correção. Então, eu sou filha dele, então fiquei mais apaixonada ainda pelos escritos dele, por ele, né? Sim. Pela espiritualidade. Eu estou gostando muito do que eu estou tendo a chance de ler. Um sacerdote, então, quando a gente, padre, tem a chance de olhar para um padre que inspira a gente tanta coisa boa, é gostoso demais, né? E eu tenho lido algumas coisas dele e eu percebo como ele era fino e, ao mesmo tempo, prático em apontar para as pessoas dicas para uma vida cristã profunda. Ele não era um monge, ele não era um homem, né, de vida retirada, ele era um padre de uma diocese, envolvido com 1000 trabalhos, e eu fico lendo algumas coisas e penso, nossa, como é que ele foi tão certeiro, né, em algumas coisas que ele disse. Eu até anotei umas aqui depois para a gente partilhar um pouquinho com os irmãos, mas me dá uma impressão muito boa de uma pessoa com uma alma muito aguda, quer dizer, muito capaz de perceber as finezas do amor de Deus e, ao mesmo tempo, muito prática. Ele não fala de coisas, né? Ele não, falando em bom português, ele não viaja na maionese, né? Ele fala de coisas que são muito desafiadoras também para a vida da gente, até um pouquinho, eu acredito, pela história de vida dele, né? Eu li algumas coisas que falam o quanto ele foi mal compreendido, inclusive da parte de pessoas de quem talvez ele devesse esperar apoio, né, compreensão. Sim. E talvez justamente por tanto sofrimento, por tanta incompreensão, a alma dele foi tão quebrada e tão trabalhada pelo Espírito Santo e refeita de uma maneira tão bonita. Eu estou gostando demais dele. Vou dar outros livros para o senhor. Eu estou vendo que a senhora vai... Eu estou ficando muito encantado. Agora, a senhora falou, irmã, que a congregação faz 150 anos, e esse é o motivo, vamos dizer assim, né, a motivação imediata, né, da preparação do congresso. Mas conta um pouquinho para a gente, no Brasil vocês estão há quanto tempo? Por onde vocês andam no mundo? O que a congregação faz? Né? As filhas da caridade, ou seja, as filhas do amor que é derramado através do preciosíssimo sangue, elas estão levando esse sangue precioso onde e de que maneira? Isso. Nós estamos aqui no Brasil desde 1967. E então nós já fizemos 56 anos de presença aqui no Brasil, né? A congregação nasceu lá na Itália, numa cidadezinha chamada Pagani, perto de Nápoles, ali vizinha a Nápoles. E depois ela se espalhou, porque o nosso fundador, o sonho dele era ser missionário pelo mundo, levar essa mensagem
do amor do preciosíssimo sangue, da caridade do preciosíssimo sangue pelo mundo. Só que ele mesmo só fez missão dentro da Itália, né? Mas ele sempre dizia para as irmãs assim, Roma e missão, Roma e missão. Quer dizer, ele queria ir para Roma, ter uma casa em Roma, e queria também partir para as missões, que as irmãs partissem para a missão. Então, a primeira missão nossa foi nos Estados Unidos, né? Depois dos Estados Unidos, nascemos nós aqui no Brasil, a nossa missão nasceu dos Estados Unidos, né? E depois foi Índia, Nigéria, Filipinas, Indonésia, Timor-Leste. Então, são esses países que nós estamos presentes, né? Já a Timor-Leste foi a última missão que nós abrimos em 2017, então é recém-nascida, né? Bem novinha ainda. Indonésia. Indonésia. Vocês vão para uns lugares difíceis, hein? Que beleza, Onde irmã. o Espírito empurra, a gente vai. Porque as nossas missões, padre, se a gente contar a história de como elas nasceram, foi ação mesmo do Espírito Santo, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, os Estados Unidos nasceu por causa da guerra. As nossas irmãs, 3 irmãs, foram para os Estados Unidos para visitar as famílias, estourou a guerra e elas ficaram por lá. E lá formaram comunidade. Então, nasceu lá. Depois dos Estados Unidos, as irmãs conheceram os padres aqui, italianos que estavam no Brasil, convidaram para vir para cá. Então, a nossa madre mandou 3 irmãs italianas virem fundar aqui no Brasil, né? A Nigéria nasceu do encontro das irmãs na Praça de São Pedro com os seminaristas nigerianos, né? Fizeram amizade e eles pediram assim, ajuda até a nossa madre para eles se manterem na Itália estudando. A nossa madre ajudou e dali, depois que eles se tornaram sacerdotes, eles voltaram para a terra deles e enviaram as jovens. Olha que legal. Para a nossa congregação. Então, é bem... E eu já vi um pouquinho, conversando com as irmãs, um pouco sobre a história de vocês, eu já vi que as irmãs são corajosas, né? Para arriscar algumas coisas. Quando a gente esteve junto, acho que já tem mais de um mês, tinha algumas irmãs indo para algum lugar diferente aqui no Brasil, não lembro, assumir um santuário, se não me engano. Isso, lá na Paraíba. Logo ali, na Paraíba. Tem 3 irmãs que foram para lá, abrimos uma casa de missão, fomos convidadas a prestar nossa ajuda nesse santuário de Santa Fé, que é um santuário fundado pelo padre Biapina, que está em processo de beatificação, né? Então estão lá as 3, bem corajosas mesmo, um trabalho muito lindo que estão realizando lá. Que beleza. Então, e como é que estamos de vocações? Eu estou vendo que as cabecinhas brancas são as mais novinhas, né? Quando a irmã fica com a cabeça preta, é o contrário, né? É quando a irmã fica quando está com a cabeça branca é que ainda não tem juízo. Aí depois quando põe o véu preto é porque tem, né? E as meninas são de onde? De onde é que vocês surgiram, meninas? Contem um pouquinho pra gente aí. Vamos lá. Eu sou da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em São Vítor, onde está hoje o Padre Nivaldo, né? Carioca. Salvou a pátria. E conheci as irmãs através de um seminarista que era da minha paróquia e estava em missão em Paciência. E aí lá, a irmã que entrou junto comigo conhecia as irmãs, aí ele me apresentou e aí eu entrei na congregação, graças a Deus. Então é um perigo, não apresentem as meninas. Não, pelo contrário. Eu já estava em processo de discernimento, procurando mesmo a congregação. E aí, quando eu conheci as irmãs, eu sabia que ali era meu lugar. E aí eu entrei para poder fazer o processo de discernimento, né? Você está em que etapa da tua formação? Você já fez votos? Isso, eu já fiz votos. Eu sou juniora e já fiz a primeira renovação. Eu fiz os meus votos dia 2 de janeiro de 2022. 22. Então, em janeiro do ano que vem, eu faço a segunda renovação. A gente faz renovação por 6 anos, né? 5 anos. E no 6º ano faz os votos perpétuos.
Carioca, graças a Deus. Dizem que as cariocas são difíceis de abraçar a vocação, pelo visto não é não, é conversa. E aí, minha jovem? Eu sou de Santa Cruz, Também é carioca. carioca, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Padre Jorge Bispo, Legal. né? E eu conheci as irmãs no Mosteiro de São Bento, na verdade, que eu fazia parte de uma comunidade. Aí eu ia com essa pessoa, né, que ela fazia faculdade lá, e assim eu conheci a irmã, né, de lá e daqui da congregação. E aí eu comecei a fazer o discernimento, porque na verdade eu queria desde os 17 anos, mas aí eu ia para outra congregação, aí minha mãe não deixou. Aí Deus sabe era o que tempo faz. de Deus, né? Aí eu fiquei 3 anos assim, sem querer saber de nada, de congregação e tudo mais. E aí a providência de Deus me fez conhecer as irmãs, né? E eu já renovei os votos, renovei no 6º ano agora, e com a providência de Deus, mais em breve irei fazer os votos perfeitos. Beleza. O véu engana, porque você parece novinha, né? Mas você já está há mais tempo, né? Tá certo. E você, minha jovem? Eu conheci ela. É contagioso. É contagioso. Eu tive um processo de conversão, uma segunda conversão, né? Em 2000 agora perdi a conta, 14, isso. E aí, a mesma pessoa que apresentou, que ela, no caso era a Luciana, né, apresentou ela à irmã Elaine, que também já era da congregação, pregou um retiro para os músicos da minha paróquia. Eu era ministro de música. E aí, num pós-encontro de retiro, né, para confraternizar, fomos ver o filme de Irmã Dulce no cinema. E aí, naquele dia, ela decidiu levar a irmã Daiane, que era postulante. E aí, dali, a irmã Daiane foi me apresentando na congregação e o Senhor já estava mexendo no meu coração. Nunca imaginei, eu estava fazendo faculdade, no meio da faculdade de enfermagem, com vários planos na vida, e o Senhor desfez tudo e aí falou, isso que eu queria para você. E aí eu estou aqui, já estou no 3º ano de juniora, né? Então, caminhando com a graça de Deus. Que beleza. Deus refaz os planos da gente, né? Sempre. E dá um jeito de apresentar melhores para nós, né? Mas que beleza, gostei de ver. Então, 3 cariocas salvaram a pátria. Que maravilha. Para falar a verdade, a maioria na nossa congregação é carioca. Gente, vocês estão fazendo um milagre. Vocês estão fazendo milagre, isso é maravilhoso, porque cariocas, Rio de Janeiro tem muito para oferecer para a igreja, mas o pessoal parece que é meio devagar, né? meio assustado. Tem que jogar as redes para os nossos jovens que têm tanta vida, tanto talento, tantos dons de Deus, imolarem isso ao coração de Jesus, ao sangue de Jesus. Então, vamos lá, irmãs, coragem, continuem, viu? Funciona pelo visto, né? Funciona. Irmã, eu tinha falado que eu tinha separado aqui alguns textinhos, né? Eu tô lendo alguma coisa do Beato Tomás Maria Fusco, e eu anotei umas coisas que foram as que me chamaram mais atenção. Eu não sei se eu vou ajudar a fazer propaganda vocacional ou se eu vou espantar, porque eu anotei umas coisas que ele fala muito sérias, né? Então, vou dar um exemplo de uma frase dessas que eu pensei, meu Deus, de onde esse homem tirou isso? Bom, a gente sabe de onde ele tirou, né? Do coração de Deus, do Espírito Santo, mas eu achei essa frase, né, que deve ser parte ou de alguma carta dele, alguma coisa. Ele diz assim: Jesus Cristo é um Deus crucificado e que crucifica. Foi crucificado por seus inimigos e crucifica seus amigos. Nossa, mãe, é muito verdade. Porque Jesus disse um dia, eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, nossa vida cristã, seja de uma religiosa, seja de um padre, de um batizado. Às vezes o pessoal esquece, né, que a maior de todas as graças é ser batizado, é fazer parte de Jesus Cristo, né, como um membro do seu corpo, né? A vocação de todo batizado é estar onde Jesus esteve e está. E o lugar
o trono de onde ele decidiu reinar sobre a terra, sobre os corações, é a cruz. Por isso, se o desejo de Jesus é que a gente esteja onde ele está, se o desejo de Jesus é que nós sejamos como ele é, não tem como a gente ser do jeito que Jesus é sem passar pela cruz, né? Alguém que não tem marcas de cruz não está parecendo com Jesus. E de repente a gente começar a entender que as cruzes que a gente passa não são fatalidades, não são coisas que a vida joga sobre a gente, mas são as mãos de Jesus moldando a gente para que a gente se pareça mais com ele, crucificando a gente. No fundo, Jesus nos crucificar significa que ele segura a gente na vontade de Deus, ele segura a gente no nosso sim para Deus, faz a gente enxergar tudo diferente, né? Na verdade, esse tipo de frase não é uma ameaça, mas é um óculos que a gente recebe e de repente a gente vê, meu Deus, eu não estava enxergando nada, ou eu estava enxergando tudo turvo e agora eu vejo, né? E agora eu vejo que a minha cruz é o jeito que Jesus tem cada dia, de me manter ali onde o Pai quer o meu sim e de ir me moldando para que eu vá me parecendo mais com ele. Eu acho que o Beato Tomás Fusco não falou isso como uma teoria, ele viveu isso muito, né? Muito. Conta um pouquinho dele para a gente, irmã. Então, o nosso Beato, ele já, desde a infância, ele já passou por esse processo aí deixar-se modelar, né, para se transfigurar em Jesus. Ele ficou órfão muito jovem, muito pequeno ainda. Ele tinha apenas 5 anos quando perdeu a mãe e depois, com 10 anos, perdeu o pai, né? Só que ele já tinha uma grande devoção por Nossa Senhora. Então, ele pequenininho, né, assim que ele perdeu a mãe, ele foi diante da imagem de Nossa Senhora das Dores e disse: agora você é a minha mãe, né? E ele cresceu nesse amor que ele sempre teve pelo preciosíssimo sangue, por Jesus crucificado, por Nossa Senhora das Dores. Então, o sangue de Jesus foi sempre o centro da paixão da vida do Padre Tomás, né? Quando São Afonso Maria de Ligório foi canonizado, ele estava presente na praça, né? E ali ele decidiu que ele iria ser sacerdote, né? Ele era pequenininho, ele já dizia: eu também vou ser padre, né? E ele foi crescendo com esse desejo. Quando ele completou 15 anos, a família dele não aceitava de jeito nenhum a vocação dele, né? Quase nunca acontece isso. Quase nunca, né? Porque ele já tinha um tio que era sacerdote, era o tio que ficou responsável por eles depois que ele perdeu os pais, né? Ele já tinha um irmão que era seminarista e ele tinha 3 irmãs. E o tio dizia: você tem que dar continuidade à família, você tem que cuidar das tuas irmãs. Então, não queria de jeito nenhum que ele fosse sacerdote. E ele queria ser missionário jesuíta na Índia. Era o sonho dele. Então, como um menino de 15 anos, ele resolveu o problema dele, fugiu de casa. Ele fugiu de casa e foi para o seminário dos jesuítas, em Nápoles, né? Só que quando o tio e o irmão souberam, foram para lá, fizeram um escândalo, né, até o superior mandar ele de volta para casa, né? Então, aí começa um pouquinho mais da cruz do Beato Tomás. Porque naquela época, alguém que saía de um seminário ou de uma casa religiosa não podia entrar em lugar nenhum mais, né? Só que ele ainda sentia aquela vocação. E ele se manteve firme, né, pedindo a Deus, rezando, que ele queria seguir a vocação sacerdotal dele. Então, o tio depois faleceu, o irmão, vendo que o sofrimento dele, foi pedir ao bispo que aceitasse ele no seminário e contou toda a história, o porquê que ele tinha saído, né? E então o bispo permitiu que ele entrasse e ele foi ser padre diocesano. Eu sempre penso da seguinte maneira: os caminhos de Deus a gente às vezes não entende.
Por que que ele não foi ser um jesuíta na Índia? Porque tínhamos que nascer nós. Não ia ter as filhas da caridade do preciosíssimo sangue. Ia ter outra coisa, mas não ia ter essa coisa. Né? E então assim que ele se ordenou sacerdote, ele já se lançou no trabalho, assim, na evangelização. A primeira coisa que ele fez foi abrir uma escola na casa dele, para as crianças que naquela época pobre não podia ir para a escola, não existia escola para pobre. Então a primeira coisa que ele fez foi abrir a escola na casa dele. Outra grande preocupação que ele tinha era com os sacerdotes, né? Então ele, como era de uma família rica, ele teve a oportunidade de ter uma formação boa, mas ele vê que muitos sacerdotes, a formação era muito água com açúcar. Então o que ele fez? Abriu na casa dele uma escola de teologia moral para os novos sacerdotes, os neo-sacerdotes, e ele dava formação para esses sacerdotes. E a partir daí, ele começou a fundar vários grupos. Ele fundou um grupo de leigas consagradas, que ele chamava de monjas de casa. Eram jovens que se consagravam a Deus, faziam os votos de castidade, pobreza, obediência, porém permaneciam na família, como nós temos hoje as leigas consagradas, né? Desse grupo nascemos nós depois, né? E como é que nós nascemos? O fundador, ele tinha assim, uma paixão muito grande pelas pessoas que sofriam, porque ele sofreu tanto na vida dele também, né? E então, o que ele via que naquela época, na Itália, a Itália estava em guerra, porque existiam os três reinos que estavam lutando pela unificação. E quando existe guerra, quem mais sofre, né, é o povo, é o pobre. E então existiam muitas crianças que estavam órfãs, sem pai, sem mãe, jogadas na rua por causa dessa guerra. E então, um dia, ele voltando de uma das suas missões, porque ele fazia muitas missões, ele viu uma menina, ainda pequena, que acabou caindo numa situação de prostituição para poder sobreviver, né? Aí o fundador, aquilo chocou muito ele. Ele entrou numa igreja que tinha lá e tinha um Jesus crucificado. Ele se ajoelhou diante daquela imagem e ele perguntou: o que posso fazer mais? E ali ele teve essa inspiração de começar a congregação para acolher essas meninas, né? Essas meninas órfãs. E aí desse grupo que ele tinha de leigas consagradas, ele escolheu 2, né? E conversando com um amigo, um outro sacerdote, também tinha uma jovem da paróquia dele que também tinha vocação. Esse sacerdote indicou essa jovem e ele juntou essas 3 jovens e deu início à congregação. No dia 6 de janeiro de 1873, né? Começou a congregação para acolher essas meninas órfãs, né? E depois, o fundador sempre dizia assim: onde a igreja tem necessidade, a filha da caridade do preciosíssimo sangue deve estar presente. Então, dali o nosso apostolado não ficou só com a educação, só com as crianças órfãs. Nós abraçamos praticamente as obras de misericórdias todas, né? Hospital, asilo, orfanato, escolas, missões, né? Evangelização. Então, o nosso carisma abraçou, o nosso apostolado abraçou todos esses apostolados. Voltando numa coisa que a senhora disse, né? Quer dizer, ele viu o sofrimento de uma menina, correu para junto de Jesus crucificado e ele deve ter entendido que aqueles 2 sofrimentos tinham muito a ver um com o outro, né? E a pergunta dele foi: o que eu posso fazer mais, né? Eu acho que nessas coisas os santos nos ensinam muito, né? Porque a gente pode de repente descobrir que o segredo para a gente poder estar onde Deus quer nos levar, o segredo para a gente ser, quem sabe, até liberto das dores da gente, é perguntar ao Senhor, né? Agora, Senhor, diante de tudo isso, o que eu posso fazer mais? A tendência natural da gente é se encolher, é se fechar no sofrimento da gente, é talvez imaginar que a gente não possa fazer nada.
imaginar que outros talvez tivessem que fazer, mas os santos ensinam a gente que diante do sofrimento de alguém ao nosso lado, diante do sofrimento do Cristo crucificado, a pergunta é: o que eu posso fazer mais? Essa pergunta dilata o coração da gente, né? É a pergunta da generosidade. Eu acho que generosidade devia ser o 8º dom do Espírito Santo, porque sem ele a gente não tem. E com generosidade Deus consegue fazer tudo através da gente, porque ele sempre pode mais. Se a gente está disposto a não se fechar na gente mesmo, o algo mais que a gente não pode fazer, ele pode. Então, quem sabe hoje, né, não fica já também como uma ajuda do Beato Tomás para a gente, um despertar para a gente. Quem sabe hoje, seja diante da nossa dor que às vezes nos paralisa, seja diante daqueles que Deus colocou ao nosso lado, ou diante da cruz que a gente tem em casa, a gente não poderia fazer essa pergunta: e agora, hoje, Senhor, o que eu posso fazer mais? Lembrando que a tendência da gente é fazer menos, né? Hoje em dia as pessoas se perguntam muito quando vão fazer alguma coisa: o que eu ganho com isso? E na verdade o segredo é: o que eu preciso perder um pouco mais de mim, para que Deus possa, através de mim, fazer o algo mais que é necessário. Então, os santos têm esse talento, esse dom de fazer as perguntas certas. E às vezes a pergunta certa não é: meu Deus, por quê? Essa pergunta às vezes dá um nó na cabeça da gente e não tira a gente do lugar. Às vezes a pergunta certa é: Senhor, agora o que eu posso fazer mais? E aí de repente o Espírito Santo impulsiona a gente um pouco mais adiante. E aí a gente descobre que pode fazer algo. Talvez a gente não possa fazer tudo, a gente não possa resolver tudo, mas a gente pode fazer aquilo que está ao alcance das mãos da gente. E para a vida de alguém pode fazer toda a diferença, né? Ele fez a diferença para muita gente, muita gente. Continua fazendo ainda. Através de vocês ele chega, né, onde ele nunca imaginou chegar. Bento Ribeiro, onde é que o Beato Tomás Maria Fusco ia imaginar que ia chegar em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro? E chegou através de vocês, né? Agora, irmã, a senhora falou da centralidade desse segredo, no final das contas, da vida dele, que é o sangue precioso de Jesus, né? Ele diz: o sangue de Jesus é a manifestação suprema do amor do Pai. E o nome da congregação de vocês, o nome de vocês tem esse segredo escondido, né? Porque vocês são filhas da caridade do preciosíssimo sangue. Traduzindo mais para o português: filhas do amor que está no preciosíssimo sangue. Isso. Então tem um segredo aí que eu acho que ele gostaria de ensinar para a gente também. Conta um pouquinho pelo menos do segredo. Vocês querem falar? Senão só eu falo. Então, existe essa devoção ao preciosíssimo sangue, mas muitas das vezes a gente fica olhando para Jesus crucificado apenas, né? Não estou dizendo que a gente não deve olhar para ele. Porém, o Beato, ele conseguiu enxergar além, né? Ele enxergava, ele conseguiu ver naquela derramamento de sangue de Jesus o amor do Pai, né? Então, ele dizia assim, ele sempre dizia assim, que o Pai, ele pegou aquela frase de João 3,16: Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu próprio Filho, né? Então essa é a frase chave que ele pegou para o nosso carisma, né? E então, ele vendo o sangue de Jesus, ele compreendeu ali que naquele derramamento de sangue se manifestava esse amor supremo que o Pai teve pela humanidade. Então, o Pai ama tanto a cada um de nós que ele entregou aquilo que ele tinha de mais valioso, que era o seu próprio Filho, né? E o Filho ama tanto o Pai e a nós, que foi capaz de nos entregar tudo, até a última gota do seu sangue, né? O nosso crucifixo, muita gente fica desejando ele, né? Mas ele é só nosso. Ele tem aqui 2 gotinhas de sangue saindo do coração de Jesus, né? Para indicar o quê?
Jesus não tinha mais nada para dar. O Pai não tinha mais nada para dar. Ele já deu tudo, até a última gota de sangue, para mostrar para nós o quanto Ele nos ama, o quanto Ele ama a cada um de nós, né? O fundador dizia que se Jesus tivesse que vir ao mundo e derramar todo o seu sangue por uma pessoa, Ele viria. Por mim, só por mim Ele viria, mas Ele veio por todos, né? Então, a diferença, muitas das vezes, da nossa espiritualidade para outra espiritualidade do preciosíssimo sangue é esse enxergar além do crucifixo. A cruz, para nós, é a manifestação desse amor supremo do Pai. O sangue de Jesus é a manifestação desse amor supremo do Pai. Eu reparei em vários textos dele, né, que ele volta e meia, ele volta ao Pai, né? E eu achei interessante porque a senhora falou de João 3,16, né? Me parece que esse a gente costuma dizer aqui na igreja que quando a gente precisa evangelizar alguém e tem pouco tempo e pouco recurso, é João 3,16. Vai João 3,16 na lata, né? Vamos dizer que Deus tem coração de Pai. Tudo volta ao amor do Pai. Tudo vem de lá e tudo volta para lá. O caminho pelo qual tudo nos vem do coração do Pai é Jesus. O caminho pelo qual a gente volta ao coração do Pai é Jesus. Mas o segredo é sempre esse, né? Jesus é o grande presente que o Pai nos deu, como a senhora disse, né? Lembrando João 3,16. Deus de tal modo amou o mundo, e aí no lugar dessa palavra mundo, cada um de nós devia colocar o seu próprio nome, que nos deu o que Ele tinha de mais valioso. O que um pai tem de mais valioso é o seu filho, né? Para que nós nos sentíssemos agraciados, para que nós nos sentíssemos valiosos, né? E vindo o filho ao mundo, o filho, que é o maior presente do amor do Pai, se deu até o fim. A expressão última disso, Ele não guardou nada para Ele próprio, né? Ele deu até a última gota de sangue, né? Me parece, pelo que eu li também, que a devoção, né, do preciosíssimo sangue, a devoção do coração aberto de Jesus, elas têm muito a ver, porque no fundo elas falam disso. Ele deu tudo, e Ele não nos deu coisas, Ele deu Ele próprio, né? Ele não guardou nada de si mesmo. Tudo que Ele tinha, tudo que Ele poderia dar, Ele deu, né? Eu falo muito para o pessoal aqui da igreja. Quando eu era criança, eu tinha uma imagem do coração de Jesus que eu amava na minha paróquia, e eu perturbava minha mãe, porque eu queria saber dela porque que o coração dele era do lado de fora, né? E ela não explicava, porque ela não sabia, tadinha. Mas depois eu fui entender, porque Ele não guardou nada, né? O coração é o centro da gente, e a gente se preserva, a gente se guarda, a gente se esconde muito. Jesus deu tudo, né? E esse coração de Jesus é um coração aberto, rasgado, alargado, né? Que derramou todo o sangue. Eu achei legal uma frase, né, do Beato, na qual ele diz assim: a gente não precisa ficar pedindo demais a graça de amanhã, se a gente souber aproveitar bem a graça do dia de hoje, né? Pois é, a gente já tem tanto, né? Eu acho que um dos problemas nossos de cristãos, sempre achando que está faltando alguma coisa, é que a gente esquece que em Jesus, no sangue de Jesus, a gente recebeu tudo. O melhor do coração do Pai foi derramado aqui na terra, no sangue de Jesus. E se a gente lembrasse disso, primeiro, a gente ia parar de se achar tão, sei lá, né? Ai meu Deus, ai não tem, ai eu não tenho, ai, né? E a gente ia começar a perceber como a gente é abençoado, como a gente é agraciado, e acho que a gente ia aprender a usar muito mais isso, né? Se a gente usasse tudo que a gente tem em Cristo Jesus, sai de baixo, as filhas iam revolucionar Bento Ribeiro, né? Então, o segredo é descobrir no sangue de Jesus tudo. Nós temos tudo, né? Nós temos a alegria do coração do Pai, nós temos o tesouro do coração do Pai, nós temos o amor do coração do Pai derramado sobre a gente. Por que a gente reclama tanto, meu Deus do céu, né? Então, irmã,
vamos voltar para o Congresso, porque eu acho que é importante a gente agora fazer um convite bem concreto, bem, né, para as pessoas que estão com a gente. Se eu quiser participar do Congresso sobre a teologia do preciosíssimo sangue, que vai acontecer no dia 1º de julho, sábado, no auditório do Colégio São Bento, como é que eu faço? Não adianta a pessoa ir falar comigo, eu não vou. O que eu faço? Eu quero ir também. O que eu faço? Então, é só entrar no site da Faculdade de São Bento e fazer a inscrição. Lá tem um linkzinho, né, para a pessoa fazer a inscrição. Faz a inscrição. É cobrada uma taxa de R$20, né, uma taxa, assim, para um congresso desse, né, de graça, né? A pessoa vai ganhar um certificado no final também da participação desse congresso. De modo especial, a pessoa que faz teologia, que estuda, às vezes quem faz matéria eclésia, de repente é legal ter o certificado. Isso. Quem faz matéria eclésia vai contar, eu acho que 6 horas, né? 6 horas de estágio. Estágio, legal. Né? Quem faz faculdade também vai ser contado, né? Esse certificado vai valer para isso também. Mas todos que participarem vão receber o certificado de participação. Então, é só entrar no site da Faculdade de São Bento, né, e se inscrever no link que tem lá. Caso a pessoa não possa, lá no Mosteiro de São Bento, na portaria do mosteiro, também estão fazendo as inscrições. Ótimo. Pode se dirigir lá, fazer a inscrição. Caso a pessoa não consiga, em último caso, no dia também pode se inscrever lá. Certo. Não é bom deixar para o dia, porque vai que sei lá o quê, né? Mas vai que não tenha mais vaga. Exato. Então, presencialmente na portaria do mosteiro. Isso. Ou então no site da Faculdade de São Bento, é só procurar Google, Faculdade de São Bento, Rio de Janeiro. Isso. Vai aparecer logo o site, tem um link para fazer a inscrição. Isso, tem um link para fazer a inscrição. Beleza, né? Ótimo. Acho que vai ser uma boa oportunidade. E também, pelas pessoas que eu estou vendo aqui, eu estou com um papel aqui, eu estou olhando, né? Eu estou achando que é bom a gente dizer que a gente vai ter pessoas que vão falar com profundidade do assunto, mas que não vão complicar o assunto. Né? Eu acho que alguém poderia pensar, mas é um congresso de teologia, eu não faço faculdade de teologia. Não se preocupar muito com isso, não. Eu acho que se a pessoa tiver atenção e o desejo de aprender sobre a teologia do preciosíssimo sangue, as bases na Sagrada Escritura, no magistério da igreja, então, ela vai conseguir pegar, porque são pessoas que falam com profundidade, sem falar numa língua estrangeira, né? Eu acho que eles falam de um jeito que é bem acessível. Né? Nós já tivemos a oportunidade de ouvir todos eles, né, em algumas pregações, e realmente eles são pessoas que falam com simplicidade, com profundidade, mas com uma linguagem simples que qualquer um consegue alcançar. Como tem que ser. Né? Coisas profundas não precisam ser complicadas. Né? Complicada basta a vida, né? Pelo amor de Deus. Isso. Né? Agora, irmã, eu queria pedir uma coisa. Uma das três, ou as três, se você pudesse dizer uma palavrinha para uma jovem que sente no coração o questionamento a respeito do chamado de Deus. Uma frase, ou uma jovem que está sentindo no coração dela a pergunta que o Beato fez diante de Jesus crucificado, né? Senhor, o que eu posso fazer mais? Assim, de um jeito bem tranquilo, legal. Né? O que vocês diriam? Não dê uma aula de teologia, não, pode deixar. Isso aí depois a gente pede de vocês. Mas para uma jovem que está, da experiência de vocês, o que vocês acham que é importante a gente dizer para uma jovem que está, de repente, discernindo um chamado de Deus para a vida dela, que poderia ser para a vida religiosa? Assim, eu vou contar brevemente só um pedacinho do meu testemunho para o senhor entender onde eu quero chegar. Eu fiz faculdade de engenharia, então eu já trabalhava como engenheira e, assim, eu já tinha tudo que eu tinha planejado, né? Eu já tinha um salário bom, tinha um emprego bom, e só que eu cheguei num momento que eu fiz o seguinte questionamento para mim. Eu tenho tudo que eu queria, mas está faltando alguma coisa. Eu não sou feliz. E aí foi quando Deus foi suscitando de eu buscar, e aí eu entrei numa busca, buscava, não sabia o que Deus queria de mim, e eu percebi que Ele queria que eu desse mais.
eu buscava tanto que eu ia para a igreja, eu participava do grupo de crisma, eu era catequista de crisma, participava do grupo jovem, me colocaram como coordenadora do grupo jovem. Vice-padre. Minha mãe dizia que eu tinha que levar a cama para a igreja. Eu sei como é que é isso. Aí comecei a fazer o curso superior no Instituto de Ciências Religiosas, mas não dava conta porque eu trabalhava e não tinha tempo. E aí, quando eu conheci as irmãs, como eu falei antes, né, e entrei na capela e vi a capela das irmãs, ali meu coração sossegou, ali eu entendi que aquela era a resposta para a minha vida. E aí começou a outra parte da luta, né, porque minha mãe, ela já também tinha os sonhos dela, então ela viu tudo que eu tinha e quando eu falei para ela assim, eu vou ser religiosa, aí ela falou assim, hã? Eu não quero mais falar com você. Então, aí foi para fortalecer, né? Porque isso realmente fortalece a nossa vocação. Então, eu afirmo e atesto com a minha vida que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Eu não me arrependo de ter largado tudo que eu tinha, porque eu não tinha nada. Hoje eu tenho tudo. Hoje eu tenho realmente a Jesus, tenho a possibilidade de dar tudo o que eu sou para aquilo que Ele quer fazer comigo, né? E eu não faço a menor ideia do que Ele quer fazer. Não precisa. Ele sabe o que está fazendo, irmã. Ele sabe. Então é isso. Eu falo que se você sente essa vontade, então busque, vá ao encontro, procure até que Jesus te diga, é aqui o seu lugar, que você não vai se arrepender. Maravilha. Vocês estão boas nisso, hein? Até gostei de ver. E aí, jovens, o que vocês contam pra gente? Assim, uma coisa que sempre me acompanhou, né? De não perder tempo, né? Se Deus chama, não fugir, porque eu fui muito fujona, né? Por conta das experiências que eu tive, né? Quando eu tinha 17 anos, minha mãe não deixou eu ir, né, para a congregação e eu recuei, né? Porque ela chorava muito, aí eu fiquei sentida e recuei e fugi por 3 anos e vivi uma agonia muito grande, porque Deus sempre me incomodava e tudo que eu fazia, né? Sempre olhava uma irmã, alguma coisa, e Deus sempre suscitava no meu coração e eu sempre fugia, né? Colocava em outras coisas. Então, a minha experiência é dizer para você, não perca tempo, porque o nosso tempo é muito precioso, né? E vale muito a pena, né? A gente vive, né? A gente vai ao longo do ano, do tempo, né? A gente vai amadurecendo, né? Na nossa vocação, na nossa entrega e tudo mais. E Deus não decepciona, né? Deus sempre se mostra, está presente, né? Então, não perca tempo, né? Vinde e vede. Né? Maravilha. Não tenho muito o que falar agora, depois dessas duas. Mas o que a irmã Geice e a irmã Dani falavam, e a gente experimenta conforme a gente vai começando o caminho de discernimento, e a gente, depois que passa um tempo que a gente vai também degustando algumas coisas que aconteceram que na época a gente não percebeu, é um vazio. Aquele vazio que só Deus preenche, mas que a gente, às vezes, lá na juventude, a gente não percebe, né? Então, por mais que a gente faça coisas, que a gente tenha planos, que a gente estude, que a gente, sei lá, cada um tem né, um objetivo de vida, se tem ou se até não tem um objetivo, né? Até nisso Deus trabalha no nosso coração, a gente percebe que falta alguma coisa, né? Quando a gente realmente não está na vontade de Deus, nós percebemos que falta alguma coisa. Então, comigo foi isso também, e de cada uma, né, com uma figura, com uma roupagem diferente para cada uma de nós. Então, a gente percebe que existe, que falta algo, e em tudo que a gente faz, Deus cutuca, né? A gente costuma brincar que a gente foge, mas Jesus pega a gente na esquina. Já virar a esquina, Jesus pega a gente, né? Então, assim, esse vazio, essa inquietação, como diz Santo Agostinho, né? Essa inquietação do coração
é preciso que a gente pare, né? E perceba o que Jesus tem falado conosco no nosso dia a dia, seja na escola, coisas tão pequenas e o Senhor a todo momento manda mensagens, fala conosco através das pessoas, mas fala também conosco diretamente na Eucaristia, né? Então, de perceber, às vezes, essas infelicidades que sentimos na juventude, né? Esses questionamentos, né? Essa ânsia por sempre mais, sempre mais, sempre mais, por mais que tenhamos coisas, mas não temos aquele que realmente é o principal da nossa vida, que é Deus, né? Então, essa sede, essa busca, esse vazio que a gente sente no coração, que é o início mesmo desse se questionar quem eu sou, quem eu devo ser, né? O que vem, qual é o futuro, né? É o que a gente tem que parar e ouvir e perceber que o Senhor está querendo mais de nós, né? E aí Deus mostra, né? Como foi com a irmã Geice. A gente brinca com a irmã Geice que no dia que ela foi na nossa casa visitar, foi o dia que a gente tinha adoração. E foi justamente, né? Ela participou da adoração conosco e ali o Senhor já falou, é aqui. Cada uma de nós foi dessa forma. Jesus nos atraiu diretamente a Ele dessa forma. Então, que você que está assistindo, vai assistir posteriormente, né? Essa sede, essa inquietação, por mais que já sirva, ou aquele que porventura não está na igreja ou está afastado, essa ausência, um vazio que existe no coração, você pode ter certeza, escuta o Senhor, que o Senhor vai te direcionar, que isso aí é o começo de uma longa caminhada que a gente não sabe para onde vai parar. Quer dizer, o desejo é o céu. O céu. Lá é que vai parar. O céu. Beleza, essas meninas vão conquistar o planeta, irmã. Vai. Gente, eu acho que a gente tem que parar, porque senão o Instagram derruba nós, né? Ainda estamos no Instagram? Estamos? Mas vai derrubar a gente, né? Eu acho que tá no laço quase. Irmãs, uma alegria. Acho que a gente podia repetir essa dose um pouquinho mais para frente, viu? Porque eu acho que vem um segundo congresso depois, né? Em outubro temos o segundo congresso. Isso, em outubro temos outro. Dia aí 21 de outubro. 21 de outubro. Aí eu tô lá também para fazer bagunça também. O segundo vai ser teológico espiritual. Esse é mais teológico, o outro é teológico espiritual. E aí a gente vai partilhar um pouquinho mais sobre as coisas que esse beato, que é show de bola, ensina para a gente sobre o preciosíssimo sangue. Então, acho que mais para frente, se vocês se animarem, a gente faz o retorno, né? A revanche, né? Das filhas da caridade do preciosíssimo sangue. Irmãs, muito, muito obrigado. Eu sei que foi difícil chegar aqui, o dia é apertado, mas para mim valeu muito. Ter vocês aqui, para mim foi um presente. Então, para nós também foi uma grande alegria poder estar aqui, falar um pouquinho sobre a nossa espiritualidade, sobre o nosso fundador e fazer esse convite, né, para esse congresso que a gente está assim, com muita expectativa. Eu queria só dar uma palavrinha, né? Se alguma jovem quiser ter o nosso contato, né? Então, passa aí. Mentira. Pode procurar a nossa página do Instagram, é @vocacionalfcpps. Vou repetir de novo, @vocacionalfcpps. E no Facebook a gente está como Filhos da Caridade do Preciosíssimo Sangue. Aí por ali vai ter como entabular um primeiro contato com as irmãs e bater um papinho. Isso. Aí depois a gente passa o WhatsApp, né? Começa a conversar. Beleza, que bom. Recado dado, recado bom esse. Valeu. Irmãs, Deus abençoe muito. Tamo junto, debaixo do sangue precioso de Jesus, que cobre a gente por todos os lados com o amor do nosso Pai do céu, né? Valeu. Gente, brigadão, Deus abençoe muito. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, então espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Um abração, até logo. Onde reclamou, germina real vida, floresce a esperança, esplende luz infinita. Floresce a esperança, esplende luz infinita.